Já está passando para você. Tá. Bom dia novamente, né? Meu nome é Fernanda do Carmo e a gente vai apresentar o capítulo 3, que fala sobre o Sistema Nacional de Avaliação. E o capítulo traz basicamente uma conceituação e uma caracterização do sistema e uma linha do tempo para chegarmos até o que a gente tem hoje, né? E alguns tópicos que a gente vai abordar vai ser, vamos começar com uma contextualização, a história, a classificação das avaliações, a estrutura, funções e objetivos, a legislação, a BNCC, os desafios, perspectivas e a conclusão. Pode passar. Tudo isso com base no capítulo 3 do livro de Graciele Alice, que foi o livro passado pelo professor, né, Avaliação Escolar, e o capítulo 3, que o título é justamente Sistema Nacional de Avaliação. Bom, o Sistema Nacional de Avaliação ele é um conjunto integrado de processos e ferramentas estratégicas que visam não apenas avaliar a qualidade da educação no Brasil, mas também fornecer dados abrangentes para a formulação de políticas públicas e a implementação de melhorias no ensino da aprendizagem. Ou seja, é um conjunto de avaliações aplicadas em todo o país, com o intuito de medir a qualidade do ensino e fornecer dados para a elaboração de políticas públicas voltadas para a educação, a fim de melhorias mesmo. Pode passar. Aqui está uma linha do tempo trazida no livro e algumas informações que a gente adicionou também, que a gente achou que seriam marcos interessantes e importantes na história do sistema, iniciando em 1960, que é quando surge uma grande preocupação com essas avaliações devido ao aumento de conclusão do ensino médio e a procura pelo ensino superior. E aí, em 1988, a gente tem a Constituição Federal, que traz no seu artigo 208 essa universalização da educação, né, que traz aí educação para todos e o dever do Estado em fornecer essa educação. Em 1990, a gente tem a SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em 1996, a LDB, que traz aí, né, estabelece as diretrizes e fins para a educação. Em 97, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, que eram o que, como a BNCC, o que, digamos, igualava o que era ensinado no país, digamos assim. Em 2005, a reformulação do SAEB, que aí ficou composta, né, pela ANEB, que é a Avaliação Nacional do Ensino Básico, e a Prova do Brasil, que são avaliações do ensino fundamental. E em 2017, a gente tem a BNCC, que, assim como os PCNs, trazem uma igualdade assim do ensino no país e é mais objetiva, trazendo competências e habilidades para o ensino. E em 2023 a gente tem a reforma do ensino médio. Eu incluiria também, né, assim, a fins de marcos importantes, o MEC, e em 95 ficou responsável exclusivamente pela educação e implementa a políticas de melhorias, e o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que também avalia aí o Sistema Nacional de Ensino. Pode passar.
O capítulo 3, ele traz uma classificação das avaliações e ele diz que elas são divididas em 4 tipos. Seria a avaliação externa, que é uma avaliação realizada por pessoas de fora da instituição, que garante uma objetividade e neutralidade dos resultados. E são avaliações aí para avaliar as instituições e o desempenho dos alunos daquela instituição. A avaliação interna, que seria realizada por pessoas de dentro da instituição e com a colaboração dos envolvidos. A avaliação mista, que seria uma avaliação composta por pessoas de fora e de dentro da instituição, né, uma avaliação externa e interna, com avaliadores e a participação da instituição. E uma avaliação participativa, que é quando os envolvidos participam de todos os processos daquela avaliação, ou seja, eles participam do planejamento, da execução e da avaliação daqueles resultados. Pode passar. Aí o capítulo traz um pouquinho da estrutura do sistema e ele é composto por diversos instrumentos e cada um desses instrumentos avalia diferentes aspectos da educação, desde o desempenho dos alunos até a gestão das escolas, abrangendo tanto a educação básica quanto a superior. Ou seja, as avaliações, elas avaliam não apenas o desempenho dos alunos, mas também a qualidade das instituições e da gestão das escolas, né? Aí aqui a gente colocou 4, mas a gente tem mais também. Tem os sinais, que é do ensino superior, tem o SINEM, que é do ensino médio. Aí aqui a gente colocou o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ela mede a qualidade, justamente a qualidade da educação básica, com base no desempenho dos estudantes, avaliando o resultado da SAEB. E as taxas de reprovação e aprovação nas escolas, a fim de monitorar o progresso das escolas e redes de ensino. Aí nós temos a SAEB, que avalia o desempenho dos estudantes, e são provas de português e matemática, que ajudam a identificar áreas de melhoria, e é uma prova realizada ali mais ou menos a cada 2 ou 3 anos. Temos o Enem, que é o ensino... Não, pode deixar onde estava. Obrigada. Que é o exame do ensino médio, e ela avalia os estudantes no final do ensino médio, né? Ali é utilizado para a seleção dos estudantes para o ensino superior e também como certificação de conclusão do ensino médio, que voltou a ser validado recentemente, né? Além de medir sua qualidade. Ele é aplicado anualmente em todo o país e avalia 4 áreas do conhecimento da educação básica, que seriam as 4 áreas avaliadas na prova, né? Matemática e suas tecnologias, redação, ciências naturais e ciências humanas. E o ENAD, que é uma avaliação do ensino superior ao final da graduação, e ela mede a qualidade do ensino superior e a preparação desses estudantes para o mercado de trabalho, além de ajudar a identificar áreas de melhoria e é aplicado de melhoria nas instituições e é aplicado anualmente também com questões sobre áreas específicas do conhecimento. Agora sim, pode passar. E todas essas avaliações, esses sistemas de avaliações, têm um objetivo final, que é justamente avaliar o processo de avaliação, como está o desempenho dos estudantes e as instituições de ensino do país, e cada uma em sua esfera da educação, né? Educação básica, educação superior, e subsidiar políticas educacionais para melhorar o ensino e a aprendizagem. Aí nós temos a gente trouxe as funções e os objetivos de cada uma, mas, no geral, todas caminham para um mesmo objetivo, que é justamente essas
elaborações de políticas públicas para a melhoria da educação em todo o país. Pode passar. Bom, boa tarde, bom dia, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Pronto. Eu vou estar falando sobre a legislação e a política baseado no Sistema Nacional de Avaliação. Nós fizemos esse trabalho, como nossa amiga Fernanda falou, baseado num livro, e eu trouxe aqui a lei número 10.861/2004, que fala que a legislação e a política do sistema de avaliação no Brasil são estabelecidas pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E nós trouxemos também a BNCC, porque, na verdade, a LDB, ela é uma lei, no caso, e a e a BNCC, ela é um documento que ela regulamenta, de alguma forma, as diretrizes que serão abordadas no ensino. A lei número 10.861/2004, ela inclui que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES, ela regula... Perdão, estou me confundindo aqui, deixa eu ler direito aqui. O decreto 9.432/2018 regulamenta a Política Nacional de Avaliação e Exame da Educação Básica, visando aprimorar a qualidade do ensino e aferir competências dos estudantes, subsidiar políticas educacionais. Aí eu botei a lei-chave número 9.394/96, que estabelece que o Ministério da Educação, o MEC, ele deve assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar em todos os níveis e o processo de avaliação das instituições. Porém, nós sabemos que, infelizmente, não é feito, de alguma forma, no âmbito geral, um acompanhamento fidedigno, porque, infelizmente, existe, apesar da LDB e da BNCC nos trazer essa segurança, existe alguns déficits nessa questão de que todos tenham o acesso de igual forma em todas as regiões. O nível de conhecimento de um aluno da orla para um aluno do centro, existe uma diferença muito grande. E, infelizmente, de alguma forma, acaba não acontecendo essa eficácia da lei. Aí eu trouxe aqui, baseado na lei, a educação básica, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb, ele arrecada dos impostos tanto da administração federal, municipal e estadual, e esses valores são direcionados para a educação. E ele é vinculado, ou seja, não pode ser direcionado para nenhuma outra coisa, deve ser apenas para a educação. E ele auxilia no financiamento, tanto na questão, como é que eu posso dizer, de utensílios para manter, quanto para ajudar na qualificação dos professores. E na educação superior temos o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que ele disponibiliza bolsas de 50%, 60%, 100% para alunos, para que todos tenham acesso à universidade, tanto no caso do ProUni, para a faculdade federal, privada. E temos o SISU, que é para a Universidade Federal, para que todos tenham, de igual forma, baseado na lei, acesso à educação superior, no caso superior. E aqui eu fiz como é que diz? Uma junção da BNCC. Oi? Só antes de você passar para outro tópico, só para frisar que essas duas políticas que você citou são só alguns exemplos de políticas da educação, mas que existem muitos outros programas que visam justamente ofertar, né, fornecer essa educação para todos, assim como traz na Constituição, e uma educação de qualidade também. Sim, eu até anotei aqui o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque além de ele garantir o direito à educação, a lei também garante que ele tenha qualidade na educação, que é qualidade, equidade o outro fugiu da cabeça, igualdade, equidade e
Inclusão, se eu não me engano. Inclusão, sim, obrigada. E o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que não adianta a criança apenas ir, ela precisa ir, mas ter também uma qualidade tanto na educação quanto na questão da alimentação, que uma criança sem uma alimentação adequada, ela não vai conseguir prestar atenção no que está sendo apresentado. E o PENAT, e Caminho para a Escola, que fala sobre a questão do direito ao transporte para que a criança ou o adulto, quem for, a escola tenha esse acesso. Perdão, a BNCC e a avaliação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela define e regulariza a organização do Sistema Nacional Brasileiro com base nos princípios constitucionais. É na LDB que está prevista a construção da Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional Comum Curricular é uma política de Estado para referência nacional que estabelece os objetivos a serem alcançados pelo aluno. A BNCC ela determina competências e habilidades que devem ser atingidas pelos componentes curriculares. Não é simplesmente chegar e dar uma aula. Existem alguns parâmetros que precisam ser alcançados e existem algumas normas que precisam ser seguidas. E aqui vem o currículo de ensino que define o percurso para alcançar os objetivos propostos na BNCC, e de acordo com a autonomia das redes de ensino que podem elaborar ou adequar seus currículos de acordo com as demandas e interesses locais. Como eu falei anteriormente, infelizmente, cada estado e cada município, ele precisa se atualizar à sua realidade. Na aula anterior da professora Rai, a gente estava falando sobre essa questão de alunos que, infelizmente, não têm uma base tão boa por conta da região que ele mora. E aí é preciso que seja feito, claro que a escola não vai mudar todo o seu currículo para simplesmente aquele aluno, mas que de forma que ele venha compreender. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, orienta o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, do Brasil, ao definir as competências e habilidades que os alunos devem desenvolver, influenciando as matrizes de referência dos exames nacionais e servindo como base para a avaliação da aprendizagem. A BNCC promove a avaliação formativa, que acompanha o progresso individual dos estudantes e direciona a reformulação da formação de professores, buscando uma educação mais alinhada às necessidades do país. E aqui eu trago os desafios. Gente, se eu estiver falando muito rápido, por favor, podem falar, viu? Que às vezes eu falo um pouco rápido. Desafios do Sistema de Avaliação Nacional. Os desafios de um Sistema Nacional de Avaliação, especialmente no contexto brasileiro, inclui a garantia da qualidade e equidade nacional, a superação de desigualdades regionais e socioeconômica, a qualidade da formação e valorização docente e a necessidade de um modelo avaliativo que seja abrangente, focado no desenvolvimento humano e menos focado em notas, para que o aluno ele não venha apenas dizer assim, não, eu preciso pegar o conteúdo porque eu preciso passar de ano, não. O desafio é fazer com que esse aluno ele entenda o conteúdo, ele aprenda e que, por consequente, ele venha ter uma nota, eu vou dizer assim, que consiga fazer com que ele seja aprovado. Perspectiva do Sistema de Avaliação Nacional é a de serem ferramentas para diagnóstico e formulação de políticas públicas com foco no desempenho dos alunos e na qualidade das instituições. A evolução busca a integração dos diferentes níveis de ensino, a inclusão de novos instrumentos e a utilização dos resultados para um planejamento pedagógico mais eficiente, embora os testes padronizados ainda sejam alvo de críticas por potencialmente estreita curricular. Perdão. Perspectivas e objetivos do Sistema de Avaliação Nacional. Diagnosticar e monitorar. Avaliar o desempenho da educação básica, SAEB, que no caso é educação básica, e superior, que é os SINAIS, além de identificar problemas e desigualdades regionais. Formulação de políticas públicas, que no caso é fornecer subsídio para a criação, ajuste e monitoramento de políticas educacionais, e melhoria da qualidade, que é servir como um referencial para a melhoria do ensino e do aprendizado. E aí a gente conclui que o Sistema Nacional de Avaliação é fundamental para o diagnóstico, monitoramento e aperfeiçoamento da educação no Brasil, fornecendo dados que subsidiam políticas públicas e informações à sociedade, através de mecanismos como o SAEB e o SINAGS. O sistema promove a análise de desempenho de estudantes e instituições em larga escala, embora enfrente desafio como a necessidade de alinhamento com as mudanças no sistema educacional e os impactos de interrupções, como a pandemia. Mas, no entanto, o objetivo é qualificar a educação e reduzir desigualdades. Claro que é preciso que seja feito um trabalho conjunto para que isso venha a ter uma eficácia, mas
mas, no entanto, temos tido alguns benefícios em cima disso aí. Pode passar um vídeo para ele. Muito bem, muito bem. Parabéns, equipe. Professor, só vamos passar só esse aqui, que Perdão, não ouvi. Falaram alguma coisa, gente? Eu não estou conseguindo escutar. Sugestão é que vocês, no artigo, coloquem o IDEB de Camaçari. Vocês sabem achar isso? Vai lá no site do INEP, tá bom? Pronto, certo. E aí vocês têm que trazer esse artigo até... A gente está aí orientando vocês online, viu? Qualquer coisa, manda aí no WhatsApp mesmo, para a gente vai orientando. Pronto. Dá tempo para a gente passar só mais esse? Esse acho que tem 1 minuto e meio, é 2. Que é falando sobre o nível superior. É um resumo. Não precisa não, tá bom. Precisa não? Manda o link aí no grupo.